Bom, pessoal, então vamos dar início aí no que seria, então, essa primeira aula, né, do que vai ser um conjunto de segmentos de aula de fisiologia, né? Então, a gente vai aí apresentar alguns conceitos, de alguns assuntos específicos de fisiologia, mas para iniciar isso, eu gostaria muito de apresentar, então, uma aula de transmissão sináptica, que vem logo da história da fisiologia. Então, a história da fisiologia vai ser a primeira aula, né, que a gente vai apresentar aqui, porque eu queria introduzir esses assuntos históricos antes de começar a fisiologia em si, a fisiologia como a gente a vê hoje, né? Então, acho que isso é super importante para a gente poder entender muita coisa que a gente estuda hoje. Então, vamos lá, vamos começar a falar de fisiologia. É claro que para falar uma aula que seja de assuntos históricos, não tem como eu não assumir que muitos erros foram cometidos, muitas injustiças foram cometidas, assim como em qualquer outra abordagem histórica, tá bom? Então, essa aula foi a minha interpretação do que foi essa história da fisiologia, e assumo que muitos erros foram cometidos durante toda esse recorte histórico, né? Por mais que eu me esforce para ler tudo e eu nem sempre consigo. Muitas pessoas, muitas personalidades importantes podem ter sido deixadas, tá bom? Então, eu já peço desculpa de antemão. Então, eu dividi essa aula em duas, né? Em duas partes. A primeira seria a História da Fisiologia no contexto geral, né? História da Fisiologia no mundo. E a segunda seria a História da Fisiologia no Brasil, né? Como essa fisiologia, sobretudo que veio da Europa, né, para o Brasil, como ela se consolidou aqui, como ela se desenvolveu. Fontes, né? Primeiro, eu já coloco logo de cara as fontes, em vez de colocar lá no final, porque muitas dessas imagens, eu coloco muita imagem, né? Então, essas imagens foram retiradas, sobretudo, o conceito, todos os conceitos históricos tirados do primeiro capítulo do livro da professora Margarida, livro de fisiologia, que eles contam essa história. Então, é um livro na qual eu tenho acesso, né, através da universidade, então eu estou utilizando esse acesso para reproduzir em forma educativa. Então, não tem problema nenhum essa ideia. E eu cito, obviamente, a fonte. E também o Wikipedia, né? Mesmo sendo um site de acesso aberto, muitas pessoas podem editar. O banco de dados do Wikipedia sobre a imagem de algumas pessoas que eu precisava procurar, que não estava no livro da professora Margarida, eu consultei no Wikipedia, além de imagens, às vezes, da personalidade, também recupero sua data de nascimento e sua morte, tá bom? Então, vamos lá, começar. O primeiro conceito de fisiologia ficaria, então, na Antiguidade Clássica, na Grécia. Assim como muitos outros assuntos surgem na Grécia, né, com os antigos estudantes da natureza, que seriam os fisiólogos. Né? Eles estudavam não fisiologia, não filosofia, não astronomia, mas eles estudavam tudo. Né? Essa segmentação de ciência que a gente conhece hoje, ela vem muito tempo depois, mas essas pessoas estudavam tudo. Mas não tem como, então, a gente não associar também a fisiologia a essas ideias iniciais. Então, por exemplo, temos Tales de Mileto, né, ali no 5 séculos antes de Cristo, né, dizendo que a água era o princípio de tudo. Anaxímenes de Mileto também dizia que o ar era o princípio de tudo, enquanto Heráclito de Éfeso dizia que o fogo era o princípio de tudo. Então, veja, eu tinha 3 elementos iniciais, também há quem dizia que a terra fosse o princípio de tudo, mas eu tenho os elementos. Percebam que eles pegam apenas um elemento da natureza e usam para explicar todas as outras coisas, né? Para colocar uma origem em todas as outras coisas. E eles faziam isso segmentando em elementos, um com água, outro com ar, outro com fogo. Né? E aí eu tenho, então, como eu disse que eles eram os fisiólogos, né? Esse conceito physis significava a totalidade da natureza, tudo que existe. Como eu disse, eles estudavam tudo, né? Não só a fisiologia, não só física ou outras coisas, mas eles estudavam de tudo. Né? E esse conceito physis, posteriormente, vai ser segmentado, né? Em física, que ficou a cargo do funcionamento do universo, enquanto a fisiologia ficou a cargo aí, a ela coube estudar, então, o funcionamento do organismo, tá bom? 2 conceitos, um conceito original que foi segmentado em 2. Um trata do conceito do universo e o outro do organismo. Isso vai ser muito interessante, universo e organismo, porque daqui a pouco vai vir um conceito de macrocosmo, microcosmo, isso vai ser super interessante.
Eu tinha também Hipócrates, né? Há quem diga aí que é o pai da medicina, né? Então, Hipócrates aí há 4 séculos antes de Cristo, ele publica então um famoso tratado, né, a sua obra sobre a natureza dos homens, na qual ele expõe que o ser humano ele é composto, né, por 4 humores. Então eu tenho esses humores são eles, né, a bile amarela, o sangue, a fleuma e eu tenho a bilis negra. E cada um desses representa um elemento da natureza. Perceba que a bile amarela representa o fogo, enquanto o sangue representa o ar, fleuma representa a água e a bile negra representa a terra. E o que é interessante disso tudo também é que entre esses humores eu tenho algumas condições. Por exemplo, a fleuma, ela é úmida, ela representa a água, né? Então ela é úmida e fria. Enquanto a bile negra, ela é seca e fria. Eu também tenho a bile amarela, que ela é seca e quente, e eu tenho o sangue, né? Então que o sangue ele é quente e úmido, tá bom? Entre esses, eu tenho essas segmentações. E eles acreditavam que a harmonia entre esses humores era fundamental para uma pessoa estar em estado saudável, né? Quando essa pessoa não estava em estado saudável, ela estava em algumas condições que são diferentes. Por exemplo, se uma pessoa ela estava colérica, ela estava muito brava, quer dizer que ela tinha um desbalanço desses humores que representava ali um excesso de bile amarela, né? Então ela estava ou essa palavra também na Grécia representava colé, o que traduzimos hoje como colérico. Ela estava muito brava, a bile amarela dela estava, perceba que a bile amarela é representada pelo fogo, né? Ela estava quente, brava. Se a pessoa estava, por exemplo, melancólica, ela estava com excesso de bilis negra, né? Então, ou atrabilis, melaia colé. Então, são alguns conceitos que a gente traz até hoje, né? Quando chegamos em algum lugar e alguma pessoa está brava, dizemos então que ela está mal-humorada, né? Perceba que ela está com esses humores todos desbalanceados, o que faz com que ela esteja então em desbalanço com seus humores, ela esteja então mal-humorada. Tem até um episódio dos Simpsons que é muito, muito interessante, que mostra, isso aqui já é uma retrata da Idade Média, anos, séculos depois, né? Mas o Bart sempre manda trotes, né, pro Moe, e aí nenhum desses o Moe escreve que vai fatiar e deixar escorrer todos os seus humores, né? Sangue, bilis negra, bile amarela, e o Bart completa com fleuma. Porque mostra que, de fato, mesmo ainda depois, na Idade Média, eles ainda acreditavam. Claro que aqui é um desenho, né? Eu reconheço. Acreditavam que esses humores eram os componentes, de fato, do ser humano. Então, ainda temos, então, Platão e Aristóteles, né? Esses caras foram fundamentais também na construção de um pensamento que séculos depois viria a ser conhecido como fisiologia, tá bom? Primeiro de tudo, eu tenho isso aqui vai ser fundamental. Eu tenho Platão dizendo que nós temos um macrocosmo, que seria o nosso universo, e eu tenho um microcosmo, que seria o ser humano. Então, tudo que acontece nesse universo seria reproduzido no microcosmo, que seria o ser humano. É claro que nessa época o homem, né, ele é um ser assim, criação da totalidade do divino, né? Então, dizia também que a alma comandava a matéria. Então, mesmo aqui nessa idade, antes de Cristo, mesmo essa ideia de alma e salvação que a gente tem hoje, mesmo antes de Cristo, isso já era muito proeminente, né? Existiam duas partes do ser, né? A matéria carnosa e existia uma alma, que essa sim era divina, e ela comandava essa matéria. Então, ela comandava a matéria que é formada pelos 4 elementos, tá bom? A terra, fogo, ar e água. E a alma humana também tem uma porção imortal e outra mortal. Né? A porção imortal ela é divina e nobre, uma reprodução microcósmica da alma do mundo. Perceba que essa alma que, estaria dentro da gente, ela então seria uma reprodução do mundo, né? Do macrocosmo, esse universo que rege todas as coisas. E estaria situada na cabeça, daí o seu formato esférico. Então aqui é uma explicação do formato esférico da cabeça. Né? E ele dizia também que o ar inspirado, perceba que até para fisiologia respiratória ele também tinha algumas coisas, e cardíacas também. O ar respirado servirá para resfriar o coração, que possui um calor inato e ferve em momentos de cólera. Então, por isso que eu dizia que aquela pessoa ela estava colérica, porque ela estava ali com a bilis amarela, que seria representada pelo fogo. Né? O coração, como produz calor,
a ideia deles, e produziria esse calor, faria com que essa pessoa ficasse colérica, porque esse sangue ferve, né? E que é um conceito muito interessante, porque se a gente pensar até nos dias atuais, quando uma pessoa está brava, ela está numa condição de estresse, né, a tendência é que os batimentos cardíacos por minuto aumentem, né? Então, percebam que naquela época eles percebiam essa ideia de quando uma pessoa estava no estado colérico, eu tinha um aumento, uma aceleração cardíaca, e a pessoa ficava colérica. Então, eles acreditavam que o coração, então, batendo mais rápido, ele produziria esse calor e faria com que essa pessoa ficasse estressada. E aqui um dos conceitos muito legais, também de Platão, para a época, né, obviamente. Aristóteles vai completar essa ideia também, que é muito legal. Ele dizia que a medula espinhal, ela liga a alma com o corpo. Então, perceba que eu tenho essa parte mais divina, ela ficava centrada no sistema nervoso, no cérebro e na medula espinhal, por exemplo. Então, ele indica a existência de um canal ligando a medula aos órgãos sexuais, por onde passariam as sementes do homem, que seriam o sêmen. Então, olha que fascinante, né? Eu tenho ali a medula espinhal, a região onde a gente conhece como cauda-equina, ela conectaria a medula ao pênis do homem. E ali, dessa medula, viriam os espermatozoides, o sêmen do homem, que seria expelido pelo pênis na hora do coito, por exemplo. E isso é uma ideia que parece muito, muito arcaica, mas é uma ideia que vai prevalecer por séculos. E depois Leonardo da Vinci vai, então, desenhar, quando Da Vinci vem, muito tempo depois, ele vai fazer um retrato dessa ideia, dessa cauda equina que ligaria a medula ao pênis do homem e expeliria esse divino que só o homem tem, né? Esse divino que seria o sêmen, a semente da vida, que só o homem pode proporcionar. E isso vem da divindade ali, da alma que está presente, então, na medula do homem. Isso é um conceito muito, uma ideia assim, fascinante de se pensar, colocando isso na época deles. Então, Aristóteles, que foi discípulo de Platão, vinha dizendo que para o fisiólogo, né, esse estudante da natureza, as causas finais são mais importantes que as eficientes. Ou seja, ele não quer saber, né, no quesito de um órgão ou de alguma estrutura corporal, como uma articulação, né? Ele não quer saber por que aquela articulação faz aquele movimento. Ele não quer saber como que aquilo está estruturado. Aquilo tem célula, para ele pouco importa. Né? Ele só quer saber a finalidade. Faz aquilo porque precisa fazer, porque senão não andaria. Então ele faz porque faz, o porquê dane-se. Né? Então essa era a ideia das causas eficientes. Das causas finais, à custa das causas eficientes. Isso vai prevalecer por muitos séculos até que essa ideia, até que as causas eficientes se tornem o princípio da fisiologia, né? Mas nessa época ainda não era. Então, ao estudar a parte de um animal, um órgão, por exemplo, o fisiólogo deve buscar explicar em vista de que aquele órgão existe, ou seja, qual a sua finalidade, qual a sua função. Então, ele só quer saber isso, né? Por que o olho enxerga, né? Como que aquilo faz, como a estrutura funciona. Ele não quer saber, ele enxerga porque tem que enxergar. Porque se não enxergasse, você não conseguiria fazer nada. Então, essa é a ideia, né? Por que a pele é a pele? Ele não quer saber, porque protege, né? Agora, como ela manipula tudo isso, para ele pouco importa. Né? Então, essa seria a ideia que vai se perdurar por muito tempo. E aqui é um complemento dessa ideia dessa fisiologia um pouco mais reprodutiva que já havia na ideia, né? Que Aristóteles dizia que no macho, o calor vital, que só existia no homem mesmo, esse calor mais intenso, que só era presente no homem, que na época era superior à mulher, esse calor transforma o excesso de sangue em sêmen. Então é por isso que o homem ejaculava, né? Porque esse excesso de sangue, porque o homem tinha um calor vital um pouco maior do que a mulher, fazia com que esse excesso de sangue fosse transformado em sêmen. Como a mulher, que possuía um calor vital inferior, esse excesso de sangue, então, como ela não vai produzir o sêmen, esse sangue ele é escoado na menstruação. Então, uma vez por mês, aquele excesso de sangue era escoado através da vagina. Veja que fascinante, né? Uma explicação, uma solução que para a época era fenomenal, né? Então, essa ideia, veja, eu estou falando de 3 séculos antes de Cristo, né? Então, é uma ideia que, visualizando naquela visualização que eles tinham, totalmente ainda arcaica, fazia total sentido para eles, né? Então, é uma coisa fascinante pensar, né? Se pôr naquele tempo e pensar isso. Depois eu tenho, no Egito, eu tenho a escola de Alexandria, né? Então, eu tenho o famoso
tem o famoso professor Heráclito, né? Então ele fazia dissecações em público. E veja que aqui eu estou falando entrando um pouco no conceito anatômico. Nesse tempo não tem como eu fugir, né? A anatomia e a fisiologia, como a conhecemos hoje, claro, elas eram estritamente a mesma coisa, né? Não tem como eu ainda fazer algumas diferenciações. Então, o professor Heráclito ele identificou o cérebro como uma sede das sensações e da inteligência e distinguiu os nervos sensoriais dos motores. Veja que aqui é um avanço anatômico fascinante, né? Descreveu diversos órgãos, como o fígado e o intestino, e a ele devemos o termo duodeno, né? Ele que descreveu o duodeno. Então, e também diferenciou artérias e veias. Depois eu tenho também a Erasístrato, considerou os tecidos como uma malha formada por veias, artérias e nervos, que continuavam a se subdividir além dos limites da visão. Veja que aqui eu tenho um errinho, né, no conceito de malha, da malha dos tecidos aqui, não um erro total, mas um pouco conceitual, mas a ideia dele de que esses tecidos eles continuavam a se subdividir além dos limites da visão, na época deles, em que o microscópio está a séculos de distância de ser desenvolvido, foi fascinante, porque aqui eu estou falando de arteríolas, por exemplo, que a olho nu você não consegue ver. Mas ele já tinha essa ideia e fez total, e vai fazer total sentido depois, né? Então, esse ar, a pneuma, que dá a origem à pneumática, a todos os termos pneumócitos, que são as células do pulmão, por exemplo. Então, esse termo pneuma já começa a ser utilizado. Absorvido, esse ar que era absorvido dos pulmões atingiria o coração, onde seria transformado em um espírito vital, distribuído pelas artérias para o resto do organismo. O coração, então, ele foi reconhecido por ele como responsável pelo bombeamento do sangue. O lado direito bombearia o sangue produzido no fígado e o esquerdo o sangue misturado com o ar proveniente dos pulmões. Veja que eu tenho alguns errinhos conceituais aí de como a gente conhece, obviamente, olhando com os nossos olhos de hoje, mas essas ideias fizeram dele aí, claro que há controvérsias, mas talvez aí o pai da fisiologia como a conhecemos hoje, né? Mas, enfim, tem há discussões. E aqui eu entro em Galeno, né? Galeno foi talvez um dos mais, para a época, né? A ideia de circulação dele vai ser considerada verdade até milênios depois, quando o Harvey vai derrubar essa ideia dele. Mas a ideia de Galeno foi muito interessante, ele tinha muito prestígio na época, até porque ele era médico do Marco Aurélio, o imperador romano, né? Então ele era um cara fenomenal aí, que ganhou muito prestígio. E ele fez, então, a sua teoria da circulação sanguínea, né? Então ele dividiu essa circulação ali, sobretudo com 3 partes da alma humana. Eu tinha o fígado, que era o fígado fornecia um espírito natural para o homem. Eu tinha o coração, que fornecia um espírito vital. E eu tinha o cérebro, que vai então me fornecer um espírito animal. E veja só, eu tinha então aqui o intestino, né? Então ele reconhecia que os nutrientes provenientes dos alimentos eram absorvidos no intestino. Isso vinha até o fígado através da veia porta. Olha só, ele já tinha descrevido a veia porta. E aqui no fígado, então, esse sangue, através desses nutrientes, ele era originalmente produzido e ele recebia, então, aqui esse espírito natural. Então, o sangue era através dos nutrientes dos alimentos, provenientes do intestino. Ele era fabricado e já recebia também um espírito natural aqui no fígado, tá bom? E aí, esse sangue era direcionado aqui por lá. Veja que não tem distinção entre ventrículos e átrios. Eu só tenho o lado direito e esquerdo. Isso já é uma coisa a ser considerada, né? Eu tenho, então, aqui o sangue que ele cai, ele emboca aqui nesse lado direito do coração. E através de alguns sulcos, aqui eu tenho alguns uns septos, né? Que uns buraquinhos aqui, né? Que ele consegue passar do lado direito para o lado esquerdo, né? Eles acreditavam que eu tinha alguns forames ali que faziam essa passagem do lado direito para o esquerdo do coração, né? Então, esse sangue que veio aqui originalmente do fígado, ganhou espírito natural, ele passa para o lado esquerdo do coração, e aqui no lado esquerdo do coração ele recebe o ar, a pneuma, que vem dos pulmões. E aqui, então, ele recebe um espírito vital, tá? Que veio desse ar dos pulmões. Passando disso,
quando o sangue atingisse o cérebro, ele conseguiria um outro espírito, né, que seria o espírito animal. E agora sim, o sangue completamente cheio de seus espíritos, um sangue muito pronto para ser utilizado, ele seria distribuído através de nervos, tá? Ele seria distribuído através desses nervos que eram ocos. Eles acreditavam que esses nervos eram ocos, portanto, possibilitariam a passagem do sangue através desses nervos, sendo distribuído aí para o corpo inteiro. E, infelizmente, né, aqui ainda estou em 200 antes de Cristo, você vai ver que eu vou dar um salto temporal muito grande, porque após Galeno, eu estou em 200 depois de Cristo, depois de Galeno eu vou entrar em um conceito que seria a Idade das Trevas, né? Então a igreja, sobretudo a católica, vai tomar, né, o domínio de toda a Europa. Então o avanço científico que havíamos feito até aqui vai ser cessado, né? Porque agora não buscamos mais essa explicação fisiológica das coisas, mas vamos buscar então a nossa salvação através da alma, através da oração. E esses estudos vão começar a ser barrados, né? Porque agora a nossa busca é através de um divino, né? A figura de Jesus, ou seja, qualquer outro aí que estivesse na ideia. Mas, infelizmente, passamos aí muitos séculos sem fazer essas pesquisas, porque entramos, então, que a igreja passou a ser o Estado, a igreja passou a dominar tudo. Isso só vai voltar, essas pesquisas só voltarão a existir já em 1200 depois de Cristo. Veja, passamos muito tempo sem um avanço significativo, né, nessa ciência. E já na universidade, então, de Bolonha, eu tinha o Montilo de Luzzi, que fazia, então, professor de anatomia, né, na Universidade de Bolonha. Claro que o nascimento dessas universidades europeias foi fundamental para o desenvolvimento da fisiologia. Então, eu tinha Mondino de Luzzi, já em 1200, que ele descrevia o cérebro. Veja só, ele fazia uma distinção anatômica do cérebro em 3 ventrículos. Eu tinha o anterior, né, para onde confluíam todos os sentidos, ou seja, esse seria o senso comum, né, onde flui assim, todos esses sentidos. Eu tinha ali o médio, né, e esse médio era onde se localizava a nossa imaginação. E eu tinha o posterior, que para ele seria a sede da memória. Depois, ainda no Renascimento, né, Renascimento cultural e científico, eu tenho o Leonardo da Vinci, né, foi um cara muito importante aí através de suas ilustrações, que eram fascinantes para a época, né? Eu tô falando de mais de 500 anos atrás, então assim, fascinante de fato. Né? Então eu percebo aqui que ele fazia muitos desenhos anatômicos perfeitos, né, do sistema ósseo humano, né? Então ele descrevia cada osso aqui, por exemplo, da estrutura do pé muito bem. Então, para a época isso estava muito além de sua época. E aqui, como eu disse, aquela ideia de Platão, né? Veja que eu tenho aqui uma imagem de um coito, aqui eu estou uma estrutura masculina, aqui uma estrutura feminina. E aqui, por exemplo, eu tenho um homem, perceba que aqui eu tenho a coluna vertebral dele, né, a medula espinhal, e aqui na região onde conhecemos como cauda equina, eu teria uma ligação entre essa coluna vertebral, essa medula espinhal, até o pênis do homem, onde ele, então, expeliria esse divino, né, essa coisa que dá a vida, que só era presente no homem. Ele, então, expeliria esse sêmen, ou que faria a mulher, por exemplo, posteriormente engravidar, né? E assim, para eles, era essa fisiologia reprodutiva que vinha do divino. Ainda milênios depois, essa ideia que era de Platão antes de Cristo, essa ideia ainda se perdurava, né? Então, mas assim, é fascinante essa ideia de que o sêmen, né, a origem do sêmen estaria ligado ao divino, e esse divino, então, localizado na medula espinhal do homem, né, que simbolizava a alma, o perfeito, né, o divino. No Renascimento Cultural, eu acho que, claro que o Renascimento foi fantástico, mas existem personalidades importantes, tanto para a anatomia quanto para a fisiologia. Né, vocês vão ver aqui, por exemplo, que eu tenho figuras que são presentes até na física, e isso faz total sentido. Né? Eu vou tentar deixar isso um pouco claro. Primeiro, eu tenho Versalhes. Né? Versalhes foi fundamental, porque Versalhes, diferentemente dos outros professores de anatomia na época, que faziam sua aula em cima de uma cátedra, né, e ficavam apenas apontando com um pauzinho bem grande assim, e ficavam apontando para as estruturas do cadáver que estava lá na frente dos alunos,
E ele falava em latim, isso era uma coisa muito complicada. E quem mexia no cadáver era um leigo que não entendia latim, né? Então, imagina, a aula ficava muito ruim. E Versalhes fez diferente, né? Ele descia da sua cátedra, do seu púlpito, e falava com os alunos diretamente com o cadáver, né? Então aqui está Versalhes, por exemplo. Isso aqui é o livro dele, né? De Humanis Corporis Fabrica, que é considerado por muito a maior contribuição isolada à medicina de todos os tempos, né? Aqui as estruturas anatômicas foram todas descritas, né? Praticamente. Assim como assim, esse livro, né, ele é comparado a Princípia do Sir Isaac Newton, né? Então, essa contribuição desse livro para a medicina compara-se então ao livro de Newton para a física, né? Então, e não tardou então Versalhes inicialmente, que era grande seguidor do Galeno, que fez aquela teoria da circulação sanguínea, lembra? O sangue vinha do fígado, passava pelo coração, depois pelo cérebro. Essa anatomia dele era muito, muito forte, né? Ele estudava os cadáveres por si próprio e apresentava essas coisas para os alunos por si próprio. Ele começou então a contestar essa ideia do Galeno, né? Observando os fenômenos ali diretamente, né? Então ali começa então uma dúvida sobre se de fato aquela circulação sanguínea proposta por Galeno estava correta. E aí eu tenho então Nicolau Copérnico e Galileu Galilei. Esses caras foram fundamentais para a física, né? Mas aí a gente pode se perguntar como que a física poderia ter ajudado no avanço fisiológico. E para quem, né, na época, considerava que um macrocosmo, que era o universo, se repetia dentro de um microcosmo, que seria o ser humano, o homem, isso faz total sentido. Já que naquela época se acreditava que a Terra, onde nós estamos aqui, onde nós, seres humanos, estamos no centro do universo. Era isso que se acreditava na época. Então, quando Copérnico, eu tenho Galilei, chega Copérnico propondo outra ideia de movimento desses corpos celestes, e Galileu Galilei apontando o telescópio, vendo as 4 luas galilênicas, percebendo que não estávamos no centro do universo, e sim girávamos em torno de um sol, a ideia fisiológica de que tudo se reproduzia em nós, que seríamos uma reprodução do microcosmo, mudou. Né? Então, Copérnico e Galileu fizeram essas observações com o telescópio, que tornou-se, então, o heliocentrismo. Né? O hélio, que vem de sol, tanto é que temos o deus grego Hélios, que é o deus do sol, por exemplo. E esse heliocentrismo muda tudo, porque agora não somos o centro do universo. Agora giramos em torno de um astro celeste muito maior, que é o Sol, né? O centro de nossa galáxia. Então, nessa nova ideia física, né, que utilizamos até hoje, esses fenômenos naturais são explicados segundo as suas causas imediatas ou mecânicas, que corresponderiam à causa eficiente de Aristóteles. Agora sim, com essa ideia totalmente alterada do funcionamento do universo, buscamos também as ideias eficientes. Não, pera lá, né? Então nem tudo é divino, né? Então a gente precisa também entender como essas coisas funcionam, né? Já que o Galileu, o Copérnico começaram a entender o universo, como esse universo funcionava, qual era a estrutura dele, como tudo isso se arranjava, eu vou também querer saber como que os nossos órgãos, a nossa estrutura vai funcionar. Né? Então, e aí esse finalismo, ou a busca das causas finais, passa a ser evitado. Né? Agora eu quero saber de fato como aquilo funciona. Então, Constant, a paciência biológica, adotou também essa postura. E, sobretudo, após Charles Darwin, né? O inglês Charles Darwin. Então, sobretudo, essas ideias físicas foram fundamentais. Colocar o Sol no centro do universo e tentar entender a nova mecânica de funcionamento desse universo, dessas galáxias, desses planetas, foram fundamentais para que nós, essa reprodução do macrocosmo, começássemos também a tentar entender como o nosso corpo funcionava. E depois eu tenho Francis Bacon, né? Acredita-se então que Bacon tenha sido um dos, não fisiologicamente de falando, mas dessa nossa ciência experimental, né? De testar, de pôr à prova. Porque Bacon dizia, dentre muitas coisas, ele dizia então que nós devíamos trocar os livros pelas coisas, a biblioteca pelo laboratório, o mundo teórico pelo mundo prático. Claro que hoje sabemos que devemos manter ali uma igualdade entre todos, né? Mas o que ele queria dizer, vamos parar com a teoria e vamos ver o empírico, né? Vamos entender
como aquilo funciona experimentalmente, observando e testando os fenômenos. Né? Então, a fisiologia vai incorporar essas ideias, dando origem no que chamamos de fisiologia experimental. Né? E depois eu tenho, então, para acabar com a teoria galênica, eu tenho, então, William Harvey e a circulação sanguínea. Claro que antes de Harvey já tivemos, né, alguns outros pesquisadores, como o Miguel Servet, né, ele descreveu a pequena circulação, que chamamos hoje de circulação pulmonar, né, através da veia pulmonar e artéria pulmonar. Ele já havia feito essa descrição. Isso em 1500. Eu também tenho Matteo Colombo, né, que demonstrou experimentalmente a pequena circulação. Então, eu tenho a descrição, a teoria ali de que de fato era daquele jeito que funcionava, por Miguel Servet, e depois eu tenho Colombo, que através de experimentação mostrou que, de fato, aquela microcirculação funcionava e, de fato, ela existia. Eu coloco uma estrelinha aqui no Matteo Colombo, porque o Colombo, no seu laboratório, né, ele foi sucedido por Gabriel Falloppio, que descreveu o canal auditivo, e uma trompa feminina, que durante muito tempo levou seu nome, né, que conhecíamos como a trompa de Falópio. Foi de um sucessor de Matteo Colombo. Então, o termo trompa de Falópio, que hoje em dia, anatomicamente, já caiu em desuso, né, foi descrito, então, por Gabriel Falloppio. Eu também tenho, agora sim, depois de todas essas descrições da microcirculação, eu tenho, então, William Harvey. Ele vai revolucionar o que conhecemos até hoje como a circulação sanguínea, né, a fisiologia circulatória. Ele propôs a teoria de que o sangue circulava pelo organismo impulsionado pelo movimento de contração muscular do coração. Aqui eu já tenho um despregamento com o passado muito grande, porque o coração não era, por mais que ele já tivesse sido citado como uma bomba, lá em Alexandria, por exemplo, eu tinha então a ideia de que o coração ele produzia calor, né? Ele só deixava a gente colérico, né? Ele não podia fazer com que transportar esse sangue. Então, mas o Harvey propôs essa teoria, e ele também fazia, através de algumas experimentações, fazendo uma melhor descrição de veias e artérias. Então, perceba, ele colocava a pessoa para segurar aqui uma haste e colocava um torniquete aqui, por exemplo, no braço dessa pessoa. E ele percebia que essas estruturas que estavam um pouquinho mais na superfície, conhecemos como veias, elas ficavam, então, mais inchadas, mais visíveis. O que deu a ideia para ele de que essa estrutura estava voltando para o centro da pessoa, que é para o coração. Então, como eu tampei essa passagem, ela não consegue voltar da extremidade para o centro. Então, perceba que ele consegue fazer todas essas, mapeando e descrevendo cada estruturinha dessa, né? E foi nomeando essas veias. E ele também, que eu não tenho a imagem aqui, mas ele fez o contrário também. Ele colocou um torniquete em alguns animais, eu acredito, não lembro se era rã, e ele conseguia ver que ao apertar, né, ao comprimir a artéria aorta dessas rãs, a estrutura entre o torniquete e o coração, ela se inchava, mostrando que o sangue estava saindo do coração e indo para a extremidade. Né? Então ele conseguia fazer essa distinção do sangue que vai e o sangue que vem, né, através desses torniquetes, colocando em lugares estratégicos. E quando Harvey fez isso, ele descobriu que era o coração, o centro de tudo, né, era o coração que mandava nisso tudo, que era uma bomba cardíaca. Ele então escreve o tratado, né, um livro sobre essa teoria dele, essa nova descoberta dele, que se chamava Sobre o Movimento do Coração, De Motu Cordis. E é interessantíssimo, ele pega esse livro dele, essa nova descrição fantástica dele, e envia uma carta para o Rei Charles I. E hoje, consequentemente, por sorte, acabou de ser coroado, né, o Rei Charles III, que está na linha de sucessórios. Enfim, né, na linha monárquica ali é o Charles III. Então, esse livro foi entregue para o Charles I, o Charles II e o Charles III. Muita coincidência, né, pro momento. E o que ele mandou? Ele pegou esse livro, mandou pro rei na época, que era o rei Charles I, e escreveu, né? Já tivemos aquela ideia do heliocentrismo, agora não éramos o centro de tudo, agora o centro de tudo era o Sol, e nós girávamos em torno do Sol. Portanto, essa ideia do microcosmo também tinha que mudar, né? Então, o que ele fez?
mandou o livro e escreveu para o rei que o centro do... A descrição dizia, né, que o centro do microcosmo humano seria o coração, e que, identificado como o Sol, refletindo provavelmente a nova concepção heliocêntrica. Né? Então, como Copérnico e Galileu haviam descrito aquilo, ele também teve que mudar essa ideia, porque o macrocosmo mudou, o microcosmo tinha que mudar também. E aí ele escreve: Sereníssimo Rei, o coração dos animais é o fundamento de suas vidas, o soberano de todos os seus órgãos, o sol do microcosmo, fonte a partir da qual todo o crescimento depende, toda força, todo poder e força emanam. O rei, da mesma maneira, é o fundamento do seu reino, o sol de seu microcosmo e o coração de seu estado. Dele todo poder emana e toda graça provém. Perceba que ele teve que mudar toda a ideia e ainda assim agradar o rei, né? Para não sair muito ruim. Então, o coração tornou-se o centro do microcosmo, assim como o Sol era o centro do macrocosmo. Depois eu tenho Afonso Borelli. Ele fez algumas experiências com o músculo, né? Então, ele tentava descrever como a contração muscular acontecia. E ele dizia que os nervos eram canais. Lembra que o Galeno já dizia que os nervos eram ocos? E permanecia até hoje, né? Até 1600 essa ideia, né? De que os nervos eram canais preenchidos com material esponjoso por onde fluem espíritos animais, às vezes traduzido como gás nervoso, que a agitação desses espíritos da periferia para o cérebro produz o enchimento e o alargamento das porosidades dos músculos, com consequente turgescência. E por turgescência ele queria dizer que era uma coisa que se dilatava, aumentava de volume, cresce e incha. Então, perceba que eles escreviam a contração dos músculos como uma coisa espiritual, né? Eram espíritos que passavam por esses nervos que faziam com que o músculo se inchasse, né? Então, uma ideia ainda muito diferente da que temos hoje, mas ali já era uma ótima teoria para a época, né? E eu tenho o surgimento da microscopia, né? Aqui a microscopia começa a surgir, né? Eu tenho Marcelo Malpighi e eu tenho Robert Hooke. Geralmente tudo é atribuído para o Robert Hooke, né? Mas o Malpighi também teve fundamental importância. Então ele observou, Malpighi, por exemplo, em 1661, observou a existência de capilares nos pulmões de uma rã, né? Então, aquela ideia no passado que a gente tinha em Alexandria, né? De que a gente tinha algumas coisas que se dividiam, né? Além do que o olho nu podia observar, que foi, então, constatado, né? E aqui eu tenho um tecido, então, olhado pelo microscópio da época. Eu tenho Robert von Haller, né? Já no iluminismo, né? Então, aquela ideia do iluminismo que surgiu na França e tal, eu tenho já, sobretudo muito depois da Idade das Trevas, mas essa ideia de ousar saber, né? Então, o conhecimento científico foi muito irradiado, transportado e cresceu muito durante essa época. Então, ele descreveu, além de tudo, né, ele descreveu a função da bile na digestão das gorduras. Então, aqui a fisiologia gastrointestinal começa também a ganhar força. E escreveu um tratado, né, os elementos da fisiologia do corpo humano. Perceba que o termo fisiologia já é usado para isso, né, para a gente conseguir descrever o funcionamento desses órgãos. E ele tinha dois conceitos principais. Eu tinha a irritabilidade, que era conhecida por ele como a capacidade da matéria orgânica de reagir a uma perturbação. Então, perceba que aqui começa o conceito de órgãos excitáveis, como o músculo esquelético, por exemplo, que vai ser depois, por Gleason, vai ser aperfeiçoada, perdão. E tratada de outra forma. Sendo, então, a irritabilidade a geradora dos movimentos do organismo e a grande responsável pela possibilidade da vida. Né? E essa irritabilidade, o que ele quer dizer também vai introduzir posteriormente alguns conceitos de eletricidade do corpo humano também, alguns conceitos elétricos que podem estar relacionados também à fisiologia. E isso vai tudo corresponder a essa tal irritabilidade. Ele também tinha um conceito de sensibilidade, né? O organismo seria composto por elementos básicos, que seriam as fibras, que foram divididas em 3 classes, sendo o tecido celular, o tecido muscular e as fibras nervosas. Hoje dividimos um pouco diferente, mas
para a época era fascinante, né? E eu tinha Galvani. Perceba que aqui eu falei da irritabilidade também, e Galvani vai trazer isso de uma forma muito clara. Né? E ele fazendo as suas experiências que fazia, ele tinha alguns assistentes. Acidentalmente, com uma RAM, né, um desses assistentes dele relou a ponteirinha que estava eletrificada na perna da RAM. E a perna da RAM reagiu àquele estímulo elétrico. Aquele músculo reagiu a um estímulo elétrico. E aí ele disse, então, depois, enquanto um dos que me assistiam, ou seja, o seu assistente, tocou levemente, e por acaso a ponta de seu bisturi nos nervos crurais internos do sapo, de repente todos os músculos de seus membros estavam tão contraídos que pareciam ter caído em convulsões tônicas. Perceba aqui a perninha de uma rã, aquele fazendo experiências com a rã também, perninha da rã, e eles relavam esses metais eletrificados e percebiam que esse músculo reagia, né? E claro, dando ali mais segmento ao princípio da irritabilidade, por exemplo, né? A reagir a essa perturbação elétrica. E eu coloco aqui Benjamin Franklin. Benjamin Franklin é o famoso cara lá da lâmpada, né? E por que eu coloco isso? Porque aqui, nesse momento, também, perceba, como eu falei para vocês, a física fez muito sentido para a gente mudar alguns conceitos fisiológicos. E aqui, né, no apogeu da eletricidade, né? Benjamin Franklin descobre a lâmpada, aquele conceito elétrico, aquele conceito elétrico, trouxe vida também a esse novo conceito elétrico também para os organismos biológicos. Então, agora a eletricidade e a biologia podiam caminhar juntos. Existiam conceitos que estavam intrinsecamente ligados. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a gênese, né, o nascimento da eletromiografia, por exemplo, né, essa mistura de tecido muscular com eletricidade. E muitos exames fisiológicos que a gente usa até hoje também são de origem dessa época, né? Eletromiografia, cardio, então, todos esses caminham juntos. Então, aqui o conceito elétrico estava no apogeu na época, foi também usado para um conceito biológico. Eu tenho Santoro e Santório. Aqui começamos, então, o que podemos chamar, né, talvez, de bioquímica, que conhecemos hoje. Mas ele tentou explicar ali alguns conceitos de bioquímica, de metabolismo, perdão, né, e tentando ali achar a química da vida, o que era esse espírito vital, o que nos dava vida, essa combustão, como isso se dava, né? Então, perceba que aqui eu tenho uma balança, ainda que por muito antiga e mas para a época era super eficiente. Né? Então, ao longo de mais de 30 anos de pesquisa, utilizando diversos instrumentos, como termômetros e balanças, Santoro introduziu uma série de medidas quantitativas sobre o funcionamento do corpo humano. Então, olha que interessante, né? Aqui tem a comida, né? Ele estava se alimentando, ao mesmo tempo em que ele estava sentado nessa balança. E ele tentava entender, por exemplo, como se dava essa transformação do alimento aqui para ele se alimentando e ele se pesando em tempo real, né? Como se dava essa transformação, né, do alimento que ele estava ingerindo para o peso corporal dele, que era o que ele queria. Claro que isso ainda é uma coisa muito macro, né? Então, mas ele queria entender como isso funcionava, né? E isso é para a época fascinante, né? Ele numa balança em tempo real, se pesando enquanto se alimentava. E eu tenho Antoine Lavoisier, né? Agora eu tô sobretudo na França, né? Que é aquele famoso cara responsável pela frase, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, esses conceitos químicos foram trazidos para o biológico também. Eu já tive eletricidade, eu já tive química, física, todos eles começaram a vir para a fisiologia também. Então, Lavoisier, que era ali ativamente participou da Revolução, ele então começou esses estudos para tentar entender essa química da vida, né? Como se dava a transformação, por exemplo, do ar, né, nos nossos pulmões e como aquilo continuava a sua trajetória, né? Como aquilo se transformava. E eu tinha também Pierre Samand de Laplace, né? Então eles utilizavam um calorímetro de gelo, por exemplo, para realizar diversas medidas sobre a produção de calor animal. Aqui eu tenho, por exemplo, Lavoisier, né, que foi um dos líderes dessa Revolução Francesa, por exemplo, do Iluminismo, né,
e da Revolução Francesa também. Eu tinha Lavoisier, então ele concluiu que a respiração era um lento processo de combustão que ocorria dentro dos pulmões. Ao propor esse primeiro esquema da fisiologia respiratória, perceba, aqui nasce, de fato, já vinha alguns conceitos de séculos atrás, mas aqui ele coloca muita força no desenvolvimento da fisiologia respiratória. Então, ele dava um imenso passo na direção da inserção dos organismos vivos no reino físico-químico, jornada que continuou no século XIX, com a descoberta dos princípios de conservação de energia. Olha que interessante, aqui eu tenho um sujeito sentado, né, e ele está com uma máscara aqui, respirando, e esse ar atravessava todo esse cano e vinha até aqui, que eu acredito que tinha algum líquido, não consigo identificar, mas ele conseguia fazer ali, tentar uma tradução dessa produção de calor pelo organismo vivo. Aqui é o laboratório dele, aqui é a esposa dele, né, a senhora Lavoisier. Enquanto ele fazia os experimentos, a Madame Lavoisier tomava as notas. Então, ela escrevia tudo e ela desenhava também. Então, esse desenho foi ela que fez, inclusive. E eu tenho François Magendry também. Infelizmente, inclusive, o Lavoisier foi decapitado logo depois, né? Então, mas as suas contribuições foram muito válidas, né? Durante todo o processo da Revolução, ele acabou sendo decapitado. Morreu muito novo. Eu tenho Magendry também, né? E ele defende também, através do seu livro, né? Compêndio Elementar de Fisiologia, já estamos em 1800, ele defende a adoção do método baconiano da indução das ciências fisiológicas. Então, ele queria que o método de Bacon, de experimentação, no campo mesmo, olhar como aquilo funciona, ele defendia que isso tinha que ser implementado também na fisiologia, né? Então, ele dizia que a fisiologia está, no momento, precisamente no ponto em que estavam as ciências físicas antes de Newton. Ele espera apenas por um gênio de primeira ordem venha para descobrir as leis da força vital do mesmo modo que Newton desvendou as leis da atração. Então, ele dizia que a fisiologia estava estagnada e que ela precisava de um gênio. Assim como a física dependeu de Newton para ganhar um salto estratosférico, a fisiologia também precisava de um gênio, né? E onde estava esse gênio que poderia revolucionar essa fisiologia? Né? E eles esperavam por isso, para que a fisiologia conseguisse se alavancar também. E o gênio veio, né? Um pouco depois, eles eram contemporâneos, na real. Eu tenho Claude Bernard, talvez ali o maior fisiologista até o momento, né? As suas contribuições foram de extrema significância para o desenvolvimento da fisiologia. E há quem diga que é o maior fisiologista de todos os tempos. Né? Então, ele dizia que a fisiologia, né, deveria constituir-se em uma ciência autônoma. Então, ela devia sair de vez, não tinha que ser mais membro ali da anatomia, não tinha que pertencer à filosofia, não tinha que pertencer a ninguém. Ela tinha que ser uma ciência autônoma de fato. Então, e por meio de seus experimentos cuidadosamente controlados, o fisiologista deve buscar as condições do fenômeno, ou seja, adotou de fato agora o método baconiano, né? Então, tudo tem que ser controlado, tudo tem que ser muito bem manipulado para fazer com que o observador, segundo ele, o observador que aceita os fenômenos, o observador que apenas aceita os fenômenos de maneira como a natureza os coloca diante dele. Então, o que ele dizer? Se eu for uma pessoa que só observa as coisas, eu vou apenas olhar e pronto, né? Se eu olhei e acredito que aquilo funciona daquela forma, porque eu estou vendo, tudo bem. Mas ele acredita que o fisiologista, o cara que adota de fato a ideia de Bacon, por exemplo, para a fisiologia, ele tem que ser o mestre daquelas condições. Então, ele precisa controlar. Então, ele precisa, por exemplo, isso dá início também ao que conhecemos hoje como grupo controle, um grupo experimental. Então, todas essas condições na fisiologia começam a nascer com Bernard. Né? Então, ele dizia que o experimentador, de fato, ele os faz aparecerem sob as condições nas quais ele é o mestre. Então, ele coordena todas as condições. Ele controla a temperatura, ele controla a umidade, ele controla o que entra, o que sai. Então, ele consegue fazer essa manipulação dessas condições, tá? Então ele vai além de ser um observador. E o que é mais fascinante de tudo isso é que ele descobriu a função glicogênica do fígado.
que ele fez, né? Ele estava lá, era, acho que se não me engano, é fígado de coelhos, né? E ele estava lá fazendo os seus experimentos com o fígado e ele teve que, por alguma razão, ele tinha que sair muito mais rápido, né? Ele estava com pressa. E aí ele fez lá o seu experimento, retirou o fígado do animal, eles iam colocar em um meio, um meio lá, onde o fígado ficaria estocado durante a noite. E aí ele lavou, né, o fígado após realizar a eutanásia, né, retirou o fígado do animal, lavou esse fígado e colocou o fígado no seu meio, né, onde ele podia ficar sem que ele se degradasse. E saiu, porque ele estava com pressa. Quando ele chegou no outro dia, ele percebeu que naquele meio condicionado na qual estava aquele órgão, aquele fígado, havia glicose. E aquela glicose não podia ter vindo de outro lugar, a não ser do fígado, porque ele tinha lavado o fígado antes de colocar no meio. Então, esse insight do Bernard fez com que isso fosse a base da endocrinologia. Né? Então, a noção de secreção interna também levou o Bernard à teoria que unificaria a fisiologia moderna, ou seja, a teoria do meio interno. Hoje em dia, se a gente abrir um livro de fisiologia, o primeiro, o segundo capítulo que seja, é sobre o meio interno. Né? Ele vai tratar sobre como essa manutenção do meio interno acontece. E isso é uma das ideias primordiais da fisiologia, como conhecemos hoje, que veio de Bernard. Né? Agora, nunca havíamos imaginado que um organismo por si só conseguiria se manter, né? Ele mesmo lançar a mão de nutrientes para que ele se mantenha pleno, como, por exemplo, lançar a mão, o fígado, por exemplo, de glicose. Né? Então, porque eles acreditavam que tudo só poderia vir dos alimentos, só poderia vir do macrocosmo. Né? E aqui a gente coloca a ideia, então, de que o microcosmo também realiza essa manutenção por ele próprio, né? Dando origem à teoria do meio interno. Ele descreve: creio ter sido o primeiro a insistir nessa ideia de que para o animal há realmente dois meios: o meio externo, na qual está colocado o organismo, e o meio interno, no qual vivem os elementos dos tecidos. A existência do ser se dá não no meio externo, o ar atmosférico para o ser aéreo, a água doce ou a salgada para os animais aquáticos, mas o meio líquido interno formado pelo líquido orgânico circulante que envolve e banha todos os elementos anatômicos dos tecidos. E essa explicação, então, foi a explicação dos fenômenos que governam o meio interno passa, então, a ser o objeto do fisiologista. Tá? Então, o fisiologista observa esses fenômenos do meio interno, controla esses fenômenos do meio interno e ele, então, passa a estudar cada vez mais esses fenômenos. E lá em 1929, o Kennel retornará a essa teoria ao propor a ideia, então, do que conhecemos hoje como homeostase. Então, essa homeostase, esse meio interno, tudo isso começou com Claude Bernard. E aí eu tenho, então, a teoria celular. Tá? A teoria celular foi fundamental também para a endocrinologia, mas eu tenho, então, o Matthias Schleiden e eu tenho o Theodor Schwann, o famoso Schwann das células de Schwann. Tá bom? Então, esses dois pesquisadores, eles não reconheceram o processo de divisão celular e acreditavam que as novas células se formavam a partir de um fluido nutritivo, em um processo análogo ao de cristalização. Esses erros, no entanto, não impediram que a teoria celular, aliada à teoria do meio interno de Bernard, funcionasse como grande ponto de convergência para a fisiologia, assim como diversas outras disciplinas biológicas. Perceba que eu tenho áreas de diversas formas se convergendo, e isso vai, então, aumentando ali o campo fisiológico. E o grupo de Berlim? O grupo de Berlim foi fundamental, né, através do professor Helmont. O que eles faziam? Eles estudavam, sobretudo, sistema nervoso. E aqui começa também, inclusive, quando eu trato grupo de Berlim, começam os grandes centros, né, de pesquisa, os grandes grupos de pesquisa. Agora os cientistas eles se reúnem, todos, vários. Antes era sempre um cientista principal e um assistente. Né? Agora eu tenho os grupos de pesquisa, eles começam a não lidar só com ciência, mas começam a lidar também com gerenciar pessoas, né? Gerenciar os pesquisadores. Então eram grandes grupos de pessoas que recebiam financiamento para isso, para desenvolver pesquisas, né? Começam, então, esses grupos de pesquisas maiores, como conhecemos hoje, por exemplo. Então, eles utilizando o professor realizando uma preparação relativamente simples, ele foi capaz, em 1850, de medir a velocidade de um potencial de ação em uma fibra nervosa.
E por que, né, isso é importante? Perceba que aqui eu tenho mais um conceito elétrico, né, colocando agora a eletrofisiologia. Porque agora, pela primeira vez, um fenômeno que era imaterial, como a transmissão nervosa, normalmente tratada como manifestação do espírito ou da alma, ela foi medida com precisão por instrumentos físicos. Porque agora isso foi fundamental, porque agora não existe mais espírito, não tem nervo oco nenhum, né? A transmissão nervosa, por exemplo, essa transmissão sináptica, ela acontece através de estímulos elétricos. É o nosso próprio corpo que faz isso, né? Fisiologicamente, tudo acontece de forma natural, sem que eu precise de espíritos para isso. E, além de tudo, eu consigo medir a velocidade disso. Eu consigo medir a intensidade disso. Então, isso foi fundamental para esse separamento, para essa separação entre espírito e fisiologia. Então, agora a fisiologia caminha sozinha, sem a necessidade de espíritos. Né? Esse ato que existia, né, nessa área, que precisava de espíritos para ser explicado, agora não mais. É de fato um impulso elétrico que faz tudo isso. Nesse grupo de Berlim, né, eu tinha vários cientistas famosos, e também eu tinha, além da neurofisiologia, eu também tinha cientistas que estudavam o sistema renal, né? Aqui eu tenho famosos, né, cientistas que estudavam a estrutura do néfron, por exemplo. Eu tenho Jacob Henle, que descreveu o que conhecemos hoje como a alça de Henle, e eu também tinha William Bowman, que descreveu o que conhecemos hoje como a cápsula de Bowman. Tudo isso presente, então, lá no néfron renal. Também tem outro grupo de pesquisas do professor Ludwig, né, no Instituto Leipzig. Esse instituto, se não me falha a memória, existe até hoje, inclusive. Ele introduziu a técnica de manter um órgão isoladamente vivo, né, fora do organismo. Ele conseguia manter esse órgão vivo fora e conseguia estudar esse órgão fora do organismo, né? E essa técnica possibilitou o estudo do funcionamento do coração, por exemplo, manter o coração batendo por mais tempo fora do organismo. E um de seus estudantes foi o famoso professor Adolf Fick. Na teoria, temos então a fórmula de Fick, né, sobre a difusão. Então, até hoje que usamos, né? Então, também tem outros famosos, né? Também claro, que o instituto na época era focado em coração, né? Então, por isso que eu tenho grandes cientistas da área cardíaca, porque o instituto fazia, de fato, tinha um objeto de estudo o coração. E dentre eles eu destaco o professor Adolf Fick. Então, eu tenho a fisiologia cardiovascular, foi a área mais proeminente, né, do professor Ludwig, e dentre as principais descobertas estão o centro vasomotor bulbar e da permeabilidade capilar. E eu também tenho a lei de tudo ou nada, que rege, sobretudo, lá o potencial de ação no coração, né, e o período refratário cardíaco, que é aquele período em que o coração ele não aceita outro potencial, ele não entrará em outro potencial de ação enquanto o anterior não tiver sido cessado. Então, esses conceitos fisiológicos que a gente carrega até hoje veio lá do Instituto do professor Ludwig e seus alunos proeminentes, né? Então, além de sua invenção de uma bomba de gás sanguíneo, ele e seus discípulos puderam realizar diversas observações sobre a saturação de oxigênio e gás carbônico no sangue. Tá bom? Então, esse instituto foi assim, um boom, né, para a fisiologia cardíaca. O professor Ludwig e seus alunos foram fantásticos e desenvolveram muitos conceitos que a gente usa até hoje na fisiologia. Tá? Então, inclusive, eu destaco o professor Fick, da lei de Fick, por exemplo, que a gente conhece na fisiologia até hoje. Aí eu tenho o século XX. O século XX talvez seja o mais difícil de descrever, não só na fisiologia, mas em todas as áreas, porque o século XX foi o apogeu da ciência, né? Mesmo um período entre guerras, aí a humanidade teve um grande avanço na ciência. Eu tenho o professor Camilo Golgi, do complexo de Golgi, que a gente conhece até hoje. Eu tenho Ramon Cajal, né, o professor das fibras de Cajal. Eu também tenho o Charles Seddington. E esses três unidos ganharam, então, o prêmio Nobel. Por quê? Né, a partir de um novo modelo de corar tecidos, por exemplo,
desenvolvido pelo professor Golgi e o Cajal, eles propuseram propuseram que o sistema nervoso era composto por células ligadas entre si, não sendo uma rede contínua como todos propunham. Então a gente achava que o sistema nervoso era apenas uma massa toda complexa, assim, compacta, só. Então eles, através desse método de coloração, que dá início então ao que chamamos de histologia, por exemplo, a gente pode ver que ele era composto por células, que a gente vai chamar de neurônio posteriormente. Então, em 1906 também, o professor Charles Sennington publicou a famosa monografia, né, a ação integrativa do sistema nervoso, fundando então o conceito de sinapse, que foi criado por ele. Então, perceba que com esses dois, Golgi e Cajal, conseguimos então ver que o sistema nervoso não era uma massa, e o professor Charles chegou com a ideia de sinapse, essa comunicação entre os neurônios. Então, os três foram laureados com o prêmio Nobel. Eu já também tenho o prêmio Nobel de 66, né? Eu tenho o professor Icris, que, através de suas pesquisas sobre mecanismos de transmissão sinapse química, então, além de transmissão sináptica, que já a sinapse, que já vimos com o professor Charles, um tempo depois começamos, então, a distinguir essa sinapse. Aqui eu tenho a sinapse química, e o professor John descreveu essa sinapse química. E, juntamente com o professor Alan e o professor Huxley, que desvendaram os processos responsáveis pela bioeletrogênese da membrana de células excitáveis. Utilizando técnicas de fixação de voltagem, eles descreveram continuamente as pesquisas, eles deram continuidade às pesquisas iniciadas por Galvani. Lembra que o Galvani que colocou o assistente do Galvani colocou sem querer um bisturi eletrificado na perna da rã e aquele músculo contraiu. Então, eles deram continuidade a essa ideia, propondo um método que revolucionou a neurofisiologia e a eletrofisiologia. O professor Huxley, inclusive, é famoso nos seus estudos musculares. E em 1963, eu tenho um Nobel para as três personalidades. E agora eu tenho o grandioso século XX, que termina, né, nesse apogeu de descobertas, ele termina, então, foi considerada, talvez, a maior das descobertas das ciências biológicas do século XX, que foi a elucidação da estrutura do DNA. Então, por quê? Porque agora, com o professor Crick e o professor Watson, por quê? Porque eu consigo agora não me limitar à membrana celular. E agora eu entro na membrana celular, eu tenho o estudo daquele meio interno, eu consigo entender aqueles órgãos, eu consigo ver eles como um tecido, eu consigo, através da teoria do descoberto do microscópio, eu vejo ele como uma célula, a teoria celular me deu a ideia do funcionamento das células, e agora, com a elucidação do DNA, eu não me limito mais à membrana. Eu entro na membrana, atravesso o citoplasma, rompo a membrana nuclear e consigo acessar a mais intrínseca estrutura da célula, que seria o DNA. Então, desvendamos essa estrutura. Agora não há limite mais para essas pesquisas, não há limite mais para a ciência. Conseguimos, então, avançar a áreas ali inacessíveis por milênios. Então, a gente chega agora, né, na fisiologia do Brasil. Não é tão grande, mas assim, é super legal. Aqui tá na foto a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né, da USP. Não foi o primeiro centro, mas com uma foto muito bonita, eu coloquei, tá bom? Mas a fisiologia no Brasil se dá, primeiramente, com Dom Pedro, né? Eu tenho Dom Pedro II, e o que ele faz? Né? Suas viagens, que ele sempre ia para a Europa, né? Ele foi para a Europa, sobretudo para a França, e conheceu o professor Claude Bernard, na época era contemporâneo, né? E o professor Raymond, em suas visitas à Europa. E aí o Dom Pedro gostou muito daquelas ideias fisiológicas. E o Dom Pedro, então, quis que isso viesse ao Brasil também. Então ele planejava a criação do Instituto de Fisiologia, que seria situado no Rio de Janeiro, que era a capital na época. Então, ele convida, então, ao retornar ao Brasil, convida João Batista de Lacerda, que foi, inicialmente, o Instituto foi inicialmente, né, montado na segunda metade da década de 1870, com poucos recursos, né, oficialmente inaugurado em 1880 por João Batista de Lacerda. Então, Dom Pedro convida João Batista de Lacerda para comandar esse Instituto de Fisiologia do Brasil. Por mais que ele fosse médico, ele não tinha uma formação
é muito sólida em conceitos fisiológicos, né? Então, por essa razão, a família real, né, a casa real, convida o Viscount, né, que ele era um pesquisador recém-formado na França e foi convidado pelo governo imperial para assumir como o primeiro diretor, né, e do laboratório de fisiologia experimental. E o Lacerda então virou subdiretor. E eu tenho Álvaro Osório de Almeida, que foi muito importante para esse desenvolvimento, né? Ele estudou em outro país, né, e voltou para dar aula na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E não encontrou, de fato, na época não tinha, né? E ele, como tinha na Europa, ele não encontrou as condições necessárias para ele fazer suas pesquisas aqui no Brasil, né? Então ele no porão da casa dele, na rua Almirante Tamandaré, ele criou seu primeiro laboratório. E ele fez assim surgir no Brasil, nas primeiras décadas do século XX, um tempo heróico das ciências fisiológicas. E além disso, aqui está ele, por exemplo, ele se tornou conselheiro do CNPq em 1951. E aí depois eu tenho o irmão dele, Miguel Osório de Almeida, e a sua irmã Branca de Almeida Filho, transferiram esse laboratório para outra rua, né, a Rua Machado de Assis, em 1915. Porque assim a irmã deles conseguia cuidar de tudo, né? Ela dividia-se como laboratorialista e dona de casa. Então ela conseguia limpar tudo, cuidava de tudo, para os irmãos Almeida, os irmãos Osório puderem trabalhar, né? E por lá, quando esse laboratório estava em atividade, alguns turistas passaram por lá. Entre eles, Albert Einstein e Marie Curie, a Madame Curie, que também esteve no Brasil em 1926, passou pelo laboratório, pela garagem, pelo porão dos irmãos Osório, e da irmã também, né? Para conhecer essas pesquisas que estavam tendo no Brasil, né? Inclusive, tem uma foto do Einstein também lá na Fiocruz, né? Onde hoje é a Fiocruz, lá em Manguinhos. Também tem uma foto da Curie no Pão de Açúcar. Ela foi para o UFMG também, nessa mesma visita. Foi no Instituto Butantan. Então, pesquisadores que vieram, muito renomados no mundo, na Europa, que estiveram no Brasil, conhecendo os centros de pesquisas no Brasil, que são hoje, até hoje, referências mundiais. E também eu tenho, claro que eu tenho uma sequência, né, que esse laboratório dos professores dos irmãos Osório deu continuidade, né, a outros pesquisadores. Então, ao longo de dos anos 30 e 40 do século passado, formaram-se direto ou indiretamente, sob a influência dos irmãos Osório, alguns outros fisiologistas, como Mário Viana Dias, Tito Cavalcante e Carlos Chagas Filho, também outra personalidade importantíssima para esse desenvolvimento fisiológico. Eu também tenho o professor Carlos Ribeiro Justiano das Chagas, né, esse sim famoso pela doença de Chagas. Eu tenho o que ele fez, né? O sucesso obtido pelos irmãos Osório, o laboratório dos professores Osório, que infelizmente encerrou suas atividades na década de 30, motivou o Carlos Chagas, né, então diretor do Instituto Oswaldo Cruz, a criar em 1919 uma seção de fisiologia lá em Manguinhos, onde a gente conhece hoje, onde fica hoje, na sede lá da Fiocruz. Então, criou essa seção de fisiologia e convidou Miguel Osório para chefiar, né? Então, Miguel Osório agora sai da sua garagem, onde fazia as suas pesquisas, e vai, então, liderar um instituto, de fato, de fisiologia, uma seção de fisiologia lá em Manguinhos, né? Convidado, então, pelo professor Carlos Chagas, que também trabalhava na Fiocruz. Eu tenho também Thales Lacerda de Pádua Martins. Esse cara foi muito importante, porque em 1926 ele ingressou na Faculdade de Medicina da UFRJ, da Universidade do Brasil, né, que hoje se tornou a UFRJ. E ele concentrou-se nas questões fisiológicas endócrinas, trouxe aí muito fortemente a fisiologia endócrina para o Brasil. Né, em 1934, mudou-se para São Paulo e estabeleceu novos núcleos de estudos fisiológicos, com ênfase na endocrinologia experimental, em uma faculdade que era privada na época, que era a Escola Paulista de Medicina, que hoje se tornou-se a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. E também trabalhou no Instituto Butantan. Em meados da década, isso aqui é muito legal, porque em meados da década de 1950, fundou, ao lado de outros importantes fisiologistas brasileiros, a Sociedade Brasileira
de Fisiologia. Nasce, então, uma das primeiras sociedades científicas do Brasil, que, se não me salvo engano, foi até a primeira, a Sociedade Brasileira de Fisiologia. Agora, a fisiologia não só tem estudos em alguns pontos, só alguns núcleos, mas então temos até uma sociedade específica só para isso, para estudos, onde reuniria cientistas das diversas áreas fisiológicas, seja endócrina, neuronal, seja cardíaca, seja de todos os campos, unidos todos para estudar e fazer com que esse campo de conhecimento cresça no país. E é nesse tempo também que eu tenho, claro, no comecinho do século, eu tenho o nascimento no Instituto Oswaldo Cruz, eu tenho o nascimento do Instituto Butantan. Não necessariamente era uma coisa, claro que tem muitos conceitos fisiológicos, mas eu tenho muitos conceitos da imunologia também crescendo no Brasil. Que esses institutos aqui em São Paulo e esse aqui no Rio, eu tenho, então, em resposta a grandes endemias que tiveram no início do século aqui no Brasil. Então, esses institutos tiveram que nascer, tiveram que ser criados em resposta a essas grandes endemias, dando início, então, a uma era de imunização gloriosa no Brasil, que tivemos a experiência agora na nova pandemia, uma resposta imediata a essa crise. Né? Então, desde o início do século, esses institutos que nasceram nessa época também utilizaram conceitos fisiológicos, imunológicos, todos eles, para desenvolver, para responder a esses problemas da sociedade. Eu tenho um professor, eles foram mais, o professor Franklin, ele foi um grande fisiologista da Faculdade de Medicina da USP, já em São Paulo agora, né? Eu já saí do Rio de Janeiro, eu sou agora em São Paulo, através do professor, por exemplo, além, não só ele, né, mas além do professor Tales, outros trouxeram a fisiologia da USP, né? Do Rio de Janeiro, trouxeram-se para São Paulo também. Então, aqui já no núcleo de São Paulo, estou na Faculdade de Medicina da USP, eu tenho o professor Franklin, que foi sucedido, então, pelo professor Alberto Carvalho da Silva, que o professor Alberto, né, ele foi responsável, direto ou indireto, pela formação de uma importantíssima geração de fisiologistas no Brasil. Eu destaco aqui a professora Margarida. Né? A professora Margarida, ela estudou alguns conceitos renais e também sobre os parâmetros hipertensivos, né? Aldosterona e alguns trocadores de sódio também. Ela foi muito importante nessa área renal, essa área do controle da pressão arterial. E eu destaco ela aqui, além de tudo, é a organizadora original, né, inicial deste livro, na qual eu tiro as referências. Eu tenho o professor também Miguel Roland Covian, professor importantíssimo e famosíssimo da fisiologia. Agora eu estou na Faculdade de Medicina da USP também, mas em Ribeirão Preto, né, que também tornou-se outro núcleo de fisiologia no Brasil. O professor Covian, ele teve influência de outros países, se não me engano, no Sul, não me recordo agora, mas o professor Covian teve influência de outros países também e formou outros cientistas, que também uma outra leva de cientistas fantásticos. Eu tenho o professor César Timoiara, foi um grande neurocientista. Eu tenho o professor Eduardo Kreger, que foi o primeiro coordenador do programa de pós-graduação em fisiologia lá na USP. Também tem o professor José Antunes Rodrigues, que até os dias atuais desenvolve suas pesquisas de forma magnífica, né, em diversas áreas da fisiologia. E o professor Renato Helios. O Renato Helios foi o primeiro professor a ser contratado, de fato, a trabalhar em dedicação exclusiva no Departamento de Fisiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E aí muita gente pergunta, né, então por que, né, estudar fisiologia no Brasil? Né, não só no Brasil, mas em qualquer área do mundo. E, sobretudo, por que estudar história? Por que eu tenho que perder meu tempo para estudar o que se deu no passado? Né? Eu preciso focar no hoje. Mas é fantástico quando a gente estuda o passado, como a gente entende como isso se deu, o processo para que isso aconteça. E eu já ia falar isso no final, mas tem uma frase no final do capítulo que é fantástica. Eu trago ela na íntegra aqui no livro de Fisiologia da Margarida, que diz assim: é chegada a hora de deixarmos esta casa iluminada. Vamos sair em silêncio, ouvindo ao longe a animada conversa de seus habitantes, deixando-o ecoar livre pelos cantos da casa. Assim
quando uma voz incógnita sobrar em nossos ouvidos, uma súbita e luminosa ideia, ou, entrecortada, murmurar a solução óbvia que não víamos, saberemos de onde ela vem. Ou seja, quando estivermos no nosso laboratório fazendo experimentos fisiológicos e por um lapso de consciência conseguimos ver ou ter alguma ideia, saibamos que ela não vem exclusivamente da gente. Né? Teve pessoas há milênios, há séculos atrás, que já deram início, e eles sim são os originários, eles sim são os pioneiros nessa pesquisa, né? nesse desenvolvimento. E o que a gente faz é juntar, né, esses pensamentos que já estão prontos para a gente, e aí sim formular novas ideias, investigar se aquilo está certo ou errado, e assim desenvolvermos nossas pesquisas. Mas é a mesma ideia se eu vi mais longe, né, porque eu vi, sou sobre ombros de gigantes. E de fato, né, quando publicamos um artigo, quando fizemos alguma coisa nova no laboratório, saibamos de onde ela vem, de onde vem essa ideia. E vem dessas pessoas geniais que no passado que deram suas vidas para realizar essas pesquisas. Né? Então, essa era o que eu tinha para falar sobre a história da fisiologia, tanto no mundo quanto no Brasil. Espero que vocês tenham gostado, tenha ficado entendível, né? E aguardo vocês aí para as próximas.